Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur aqui falando. Bem pessoal, hoje na nossa oitava aula nós vamos conversar um pouco sobre o desenvolvimento inicial dos anfíbios. Bem pessoal, já dando início a essa parte de desenvolvimento inicial dos anfíbios, nós observamos que já passamos para o grupo dos vertebrados, né? Então, a gente já viu as drosófilas, que eram invertebrados, ou que são moscas, né? A gente já viu também os equinodermos, o desenvolvimento de equinodermos. Vimos na última aula o desenvolvimento de anfioxos, dos anfioxos, que são já indivíduos que têm o desenvolvimento da notocorda, tá bom? E agora a gente vai ver o desenvolvimento dos anfíbios. Esses indivíduos, como eu disse anteriormente, eles são indivíduos vertebrados, tá bom? E esses indivíduos também são cordados. Esses indivíduos, eles têm algumas características, eles preservam algumas características dessas espécies que nós vimos anteriormente, né? Por exemplo, eles são cordados como os anfioxos, tá certo? Eles possuem fecundação externa, como os equinodermos, tá? Bem, no entanto, nós temos características que são próprias desses indivíduos. Por exemplo, nós temos ovos maiores, como nós vamos ver mais na frente. A fecundação também aqui é externa. A fecundação aqui é externa. E por que ela é externa? Porque a gente tem indivíduos que são anamnióticos. Eles não têm âmnion. O âmnion ele serve para quê? Para lubrificar o embrião. Basicamente, uma das funções do âmnion é lubrificar o embrião. Então, se você não tem um embrião e um feto lubrificados o suficiente, eles vão morrer secos. Então, os indivíduos que não possuem âmnion, eles necessitam de uma determinada lubrificação. Por isso que eles vão fazer a fecundação externa na água, como nós estamos vendo aqui. Está na folha, mas possivelmente tem que ser na água a fecundação. A fecundação do ovo vai ter que ser na água e o desenvolvimento do embrião e posterior dos girinos vão ter que ser na água, no caso das rãs e dos sapos. Bem, falando melhor um pouco sobre os ovos dos anfíbios, a gente vai falar um pouco de maneira generalizada, tá? Mas a gente sabe que existem particularidades de espécie para espécie de anfíbios. Então nós temos salamandras, nós temos os sapos, nós temos as rãs, que cada um tem sua particularidade no desenvolvimento. Mas, de uma forma generalizada, nós vamos falar um pouco hoje sobre o desenvolvimento dos anfíbios, tá bom? De uma forma geral, os ovos dos anfíbios, eles são heterolésticos ou mesolésticos. Isso significa o quê, gente? Que a quantidade de vitelo no ovo, ela é uma quantidade moderada, é uma quantidade considerável, vamos pensar assim. Porque a gente tinha visto quantidades do ovo, quantidade de vitelo no ovo, bem pouca. Isolécitos, né, eram distribuídos pelo ovo inteiro, agora não. Nós vamos ver um ovo que tem bastante vitelo, ou tem mais vitelo do que nós vimos até agora, tá certo? E normalmente esses ovos são bem maiores do que os ovos que nós vimos até agora, em comparação, por exemplo, aos equinodermos. Então teremos ovos heterolécitos ou mesolécitos com um diâmetro entre 1 a 3 milímetros, tá bom? Então, essa característica ela é bem importante. Nós também vamos dividir esses ovos em hemisfério animal ou polo animal, que normalmente é mais acinzentado, tá bom? E o hemisfério vegetal, que ele é rico em vitelo, tá bom? E ele é mais escuro. No polo animal, nós vamos ver uma pequena mancha
uma mancha escurecida, né, como a gente estava falando, que a gente vai chamar de mancha de maturação ou mancha polar, que corresponde a uma zona onde o nucleoplasma extravasa. E na ruptura da vesícula germinativa, após o final do crescimento desse ovo. Nessa zona que a gente estava falando, nessa zona mais acinzentada, na região mais periférica, a gente vai ver que é um pouco mais claro. Ela é mais clara, tá? Do que na região do centro. Bem, outra coisa importante que a gente já tem que saber é que o ovócito, né, ou esse ovo, ele já vem com proteínas e RNA mensageiro. Isso é uma característica que já vem se perpetuando. Lembra que são necessários proteínas e RNA mensageiro que vêm dos ovócitos para que a maquinária desse embrião comece a funcionar. Então, neste ovo também acontece isso, tá? Acontece isso. E normalmente, só depois da 12ª clivagem, ciclo de clivagem, é que a gente vai ver a ativação realmente da maquinária celular do próprio embrião. Então, até mais ou menos 12ª clivagem, a gente vai observar apenas que a maquinária funcionando, a produção de proteínas, ou as proteínas circulantes, o RNA mensageiro, são todos provenientes apenas do ovo, apenas da mãe. Tá? Então, a gente sabe também que a fecundação que ocorre, essa fecundação que ocorre, ela sempre ocorre no eixo animal. Ela sempre ocorre no eixo animal. E o local de entrada do espermatozoide, ele sempre vai ser a região ventral do animal. Sempre vai ser a base ventral do animal. Enquanto que o ponto oposto, 180 graus oposto, vai ser a região dorsal, a espinha dorsal do animal, quando tiver formado. Outro ponto das características que a gente pode enfatizar é que, como a gente havia frisado anteriormente, o ovo dos anfíbios, a gente vê claramente que a região vegetal, ou o polo vegetal, que é aquele rico em vitelo, ele é predominantemente mais claro. E a região do polo animal, ou hemisfério animal, ela é uma região mais escura e a gente vê um crescente cinza, uma área acinzentada que vai como se fosse uma área de transição. Tá? Então a gente vai vendo essa situação que a gente estava conversando anteriormente. Então, observamos uma grande quantidade de vitelo na região vegetal desse ovo, e já na parte animal não vemos essa concentração de vitelo. Uma coisa importante que a gente deve frisar é que a fertilização ela pode acontecer em qualquer lugar do hemisfério animal no ovo. Né? E a gente já tem falado que a polaridade do ovo do embrião vai depender da posição aonde o espermatozoide vai entrar. Então, o centríolo dentro do espermatozoide, ele entra no ovo, tá? Ele entra no ovo com o núcleo do espermatozoide e organiza microtúbulos do ovo em uma trilha paralela no citoplasma vegetal, separando o citoplasma cortical externo do citoplasma interno, rico em vitelo. E essas trilhas permitem que o citoplasma cortical gire o citoplasma interno. Esses rearranjos paralelos são vistos antes da rotação e depois eles desaparecem quando a rotação do celular para. Então a gente vê que quando esse espermatozoide
entra no ovócito, outra característica importante, ele perde a cauda. O espermatozoide ele perde a cauda. Ele entra sem cauda. Então é importante a gente saber disso, tá? É uma característica bem particular dos anfíbios. Vendo um pouco mais sobre as características dos anfíbios, dos ovos dos anfíbios, os ovos dos anfíbios eles estão envolvidos, além da membrana plasmática, pelo córeo e por uma substância gelatinosa. E essa substância gelatinosa ela é adquirida durante as 2 últimas horas que esse ovócito permanece no oviduto. E essa substância gelatinosa, quando ela entra em contato com a água, ela aumenta de tamanho. Ela aumenta de tamanho, aumenta de volume, e ela está diretamente relacionada com a concentração de calor e com a concentração de raios luminosos. Uma característica importante. E no ovo propriamente dito, entre o plasmalema e a camada pigmentada, a gente vai ver a margem do citoplasma hialino, que a gente chama de córtex do ovo. Então essas três estruturas, o plasmalema, o citoplasma hialino e a camada pigmentada, a gente chama de córtex do ovo. E durante o desenvolvimento do ovócito, o plasmalema se estende e várias formas de microvilosidade participarão da formação do córeo, que é a membrana vitelina, e junto formarão as células foliculares. E das células foliculares e do ovócito para dentro do córeo lhe conferem um aspecto radiado, bem característico. As microvilosidades desaparecem quando o ovo vai ficando maduro. Nos ovos dos anfíbios, a gente percebe que existe um gradiente citovitelínico, que consiste na maior concentração de plaquetas vitelínicas de tamanho maior no polo vegetal, com o seu tamanho reduzido com afastamento entre elas, com direção ao polo animal. E esse gradiente ribonucleico se comporta inversamente.